Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana, eu sou daqui de Pernambuco, mais precisamente de Jaboatão dos Guararapes, que fica coladinho à capital de Recife. Eu sou professora e esse daqui é o meu cantinho, onde eu exerço minha profissão há mais de 30 anos. Só que minha história de vida não começa aqui. A minha história de vida começa lá em 1996, quando eu tinha por volta de 16 para 17 anos. Eu lecionei pela primeira vez na escola onde eu sempre estudei, eu cresci nesse colégio, terminei o meu primeiro grau, depois eu fui para uma outra escola e concluí o magistério, fiz o magistério, primeiro, segundo, terceiro ano do magistério, também fiz científico também na época, eu cursava os dois, as duas modalidades, eu fazia científico de manhã e magistério à tarde, porém era muito corrido mesmo para mim, eu não tinha tempo de nada, só de estudar. E quando eu me formei no magistério, com o tempo, eu passei um tempo parada, porque eu tinha recém me formado e também era de menor. E com o tempo, acho que com uns 3 a 4 meses, eu soube que tinha uma vaga de emprego nessa escola que eu tinha estudado a minha infância toda e adolescência. Fui lá, como eu conhecia, todo mundo conhecia muito bem a diretora, né? Lógico que eu cresci nesse colégio. Conversei com a diretora Sônia, um beijo para ela, tenho uma imensa gratidão por tudo que ela fez por mim. E eu pedi, né, essa vaga de emprego, eu pedi para ela me dar uma chance, eu estava começando nessa vida e ela me deu essa chance, porém eu fui observada por mais de 3 meses em sala de aula. No primeiro momento eu peguei uma quarta série, na época da quarta série, eu tinha 48 alunos dentro dessa sala de aula, sendo observada o tempo todo ou pela diretora ou pela coordenadora da época. Então, eu com 16 para 17 anos, eu dei tudo de mim, eu dei o meu sangue por essa oportunidade de emprego. E graças a Deus eu permaneci lá por mais de 3 anos. Nesse intervalo de tempo, eu tinha o objetivo de abrir a minha própria escola. Então, desde já eu comecei a me organizar na época para abrir, né? Tive uma ajuda muito grande do meu pai na época. Morávamos numa casa bem confortável, uma casa grande, bastante grande, que na época a planta dessa casa iria ter um primeiro andar, que iria ser uma outra casa igual à de baixo, né? Igual a que a gente morava. Porém, na época, eu conversando com meu pai, eu disse a ele: pai, em vez de fazer uma casa, um projeto, né? Um novo projeto da nova casa, eu queria uma escolinha para que eu pudesse abrir um negócio para mim e começar, né, minha vida. E então, assim foi feito. A gente, em vez da gente construir a casa, nós optamos para construir uma escola. Então, a minha escola foi em cima da minha casa. A minha casa era bastante grande, então a escola ficou razoavelmente grande também. Porém, uma escola humilde, assim, uma escola de bairro, onde eu comecei o meu trajeto de vida. Pedi demissão, né? Depois de 3 anos, quase 4 anos, eu pedi demissão na escola que eu lecionava para poder ir para a minha. Então eu saí, graças a Deus, hoje em dia eu tenho amizade com todo mundo lá dentro. Eu entro e saio com dignidade, com respeito e muito agradecida para quem me deu essa oportunidade, né? Então eu já vim com alguma bagagem, ao qual eu tinha conquistado na outra escola, né? Eu vim com uma bagagem de conhecimento muito grande, saber como lidar com a situação e ainda mais sendo minha, né? A parte administrativa. Então, graças a Deus deu tudo certo. Abri minha escolinha, começou com um pouquinho aluno,
E nisso foi se desenvolvendo mais e mais, até que um dia a escola já estava, praticamente eu já tinha aberto três a quatro, lá tinha 4 salas de aula, mas eu abri, se eu não estou enganada, eu abri 3 salas de aula cheias. A gente tinha 2 turnos, um pela manhã e outro à tarde. Porém, chegou um momento que eu só trabalhava no período da manhã, porque à tarde eu fazia faculdade, eu tinha entrado para a faculdade, e a faculdade que eu fazia na época ficava bem distante daqui. Eu estudava em Jardim Fragoso, em Olinda. Então, para me deslocar daqui, eu não tinha carro na época, então eu pegava 2 ônibus para ir e 2 para voltar. Fora um trajeto que eu ainda andava a pé, né? De um ônibus para o outro eu andava um pedaço a pé. Então eu tinha que sair daqui, muitas vezes eu saía daqui sem almoçar, porque senão não dava tempo de chegar na hora da minha aula, né? Na faculdade. E graças a Deus eu sempre fui assim uma aluna bem organizada, bem aplicada. Sempre gostei muito de estudar e sempre fui muito organizada com relação a horários e tudo mais. Então, durante a minha ausência, ficavam outras professoras. Tomando conta, eu tinha professoras e tinha auxiliares também. E quando eu chegava da faculdade, já chegava tarde, né, à noite, eu ficava acho que até 11 horas da noite, meia-noite, na escola. Eu subia, ficava lá na escola para organizar documentações que ficavam em pendência, né, durante o dia, para que eu organizasse à noite, para no outro dia entregar essas documentações. E também organizar aulas para o outro dia, né, porque eu dava aula de manhã, eu tinha que me organizar durante a noite. Então eu ia dormir altas horas da madrugada, para no outro dia estar de pé, trabalhar e fazer tudo de novo. Porém, com o passar do tempo, a minha escola, como eu disse, foi crescendo, até que chegou um dia que a CBTU chegou para a gente. E a CBTU, quem não sabe, é a rede de transporte de metrô. A CBTU, ela tinha indenizado a Refesa. A Refesa é a rede de transportes ferroviário, né, o trem. O trem passava em frente à minha casa. Então, a CBTU, na época, ela substituiu a Refesa e todas as pessoas que moravam naquela rua teriam que sair. Então, foi um baque muito grande para a gente, para mim também, porque eu tinha recém aberto minha escola, graças a Deus, estava sendo bem aceita lá no bairro, né? Eu já tinha bastante criança. Então, a CBTU, ela nos indenizou. Houve um processo de indenização que não foi fácil, foram muitas idas e vindas para reuniões, até que a gente entrou num acordo e ficou bom para todo mundo. Teve que indenizar a minha casa embaixo, indenizou a escola em cima. Então meu pai recebeu uma parte, né? Recebeu a parte da casa, eu recebi a parte do colégio, da escolinha. E tivemos que fechar a nossa escola. Para mim foi um baque muito grande, assim, foi um período muito difícil para mim, porque eu me vi desempregada na época. Eu fazia apenas faculdade, se eu não estou enganada, eu estava terminando também a faculdade. Foi um período que eu estava terminando a faculdade. Então eu fiquei desempregada, sem saber aonde eu ia reabrir a escola. Até que um dia, primeiro tivemos que procurar a nossa casa, né, uma nova casa para nos mudarmos. E quando a gente fez a mudança, procuramos a casa, achamos, fizemos a mudança, teve a outra saga de procurar ou um terreno ou uma casinha para a gente transformar em escola, até que eu achei este terreno aqui, que hoje é a minha sala de reforço. Mas isso aí eu vou contar para vocês ao longo do nosso vídeo. Se o vídeo ficar muito longo, eu vou fazer esse vídeo em 2 partes, tá bom? Para não ficar tão longo e tão cansativo para vocês escutarem a história por completo. Enfim, encontrei esse terreno aqui, foi o processo de compra, né? Nós compramos o terreno e depois começou a construção.
corremos com o processo de planta da escola, que foi feito tudo pelos engenheiros da prefeitura, com o CREA, foi tudo direitinho, tudo organizado. E quando ficou tudo pronto, a planta ficou pronta do jeito que eu queria, porque eu fui dando como eu queria as salas de aula, né, corredores, onde ficaria tudo, e o engenheiro foi fazendo de acordo com o tamanho do terreno. Esse terreno é bem grande, bem largo também, isso ajudou bastante. Então, houve todo esse processo de construção, onde aqui nós colocamos, na época, 3 pedreiros, se eu não estou enganada, ou foram 3 ou foram 4 pedreiros, e mais de 6 a 8 ajudantes, fora um mestre de obra também, que ficou responsável para comandar, né, todo esse pessoal. Também tinha o vigilante que ficava aqui para tomar conta da obra à noite, porque à noite às vezes entrava o pessoal, né, que gostava de perturbar e tal, então tinha o vigilante também para tomar conta. Enfim, foi uma equipe bastante grande para a gente compor esse prédio, que foi um prédio. Já não era uma escola tão pequena, se tornou um prédio grande. Tá? Na época a indenização foi boa, a gente estava com dinheiro em mãos, então corremos o máximo que pudemos correr. Esse prédio ficou erguido aqui na base de uns 8 meses, 6 a 8 meses mais ou menos, esse prédio ficou erguido. Não terminado por completo, mas em si a parte baixa, a parte de baixo, a inferior, né, ficou toda pronta, com cerâmica, com janelas, com portas, com tudo, ficou toda pronta. E a parte superior ainda não tinha terminado, porque o tempo não esgotou o tempo, então a gente não terminou por completo, que era para poder iniciar as aulas, né, o início das aulas do começo do ano. Então, a parte de baixo estando pronta, eu comecei as aulas. Começamos com poucos alunos também, do mesmo jeito que a gente começou na primeira escolinha. Então, foram poucos alunos para início. Com o passar do tempo, isso foi melhorando, foi entrando mais alunos. E, graças a Deus, a escola foi ficando bem conhecida no bairro, tá? Começamos a ter bastante alunos aqui. E graças a Deus tivemos um fluxo muito grande de alunos. Trabalhei aqui, a escola ficou em plena atividade por mais de 20 anos. Só que com o tempo, né, veio a pandemia, que foi um período horrível para todo mundo. A gente não sabia que doença, que vírus era esse. A pandemia veio aí com força. Tivemos que fechar tudo. Eu passei um ano trabalhando online com os alunos, tanto eu como a minha equipe pedagógica. Nós trabalhamos um ano online, sem saber como lidar com a tecnologia. A gente teve que aprender na marra, né? Na época eu não tinha muito contato com tecnologia. Até hoje eu sei somente o básico. Quando eu quero fazer alguma coisa, quem faz para mim é o meu filho, tá? Então eu tive que aprender o básico do básico para poder lidar com as videoaulas, tanto eu como as minhas outras professoras. Foi um período muito estressante para a gente, porque era tudo novo, né? A gente não sabia como lidar com isso. Mas enfim, passou um ano com a pandemia em plena atividade, né? Todo mundo recluso nas suas casas. Então, depois de um ano, a coisa não foi boa para a gente em termos financeiros. O governo também, na época, a parte administrativa, né, do governo não nos ajudou com relação aos impostos, né, de diminuir os impostos ou até mesmo isentar a gente de impostos. Não ajudou, então, infelizmente, eu não aguentei, a gente não aguentou aqui suportar, né, essa situação de pagamento de professores, de impostos, de tudo, sem ter renda, porque eu tive uma perda muito grande de alunos, principalmente na área infantil. A gente perdeu 80% dos nossos alunos. Então foi um desfalque muito grande no dinheiro que entrava.
A gente não suportou a pressão na época e resolvemos fechar, tá? Nós fechamos o colégio, teve o processo de indenizar, né, todo mundo, os professores, e aí depois veio o novo processo que foi de fechamento do colégio. Eu passei um ano, gente, batalhando aqui, um ano, com documentações, porque eram muitos documentos, né? Foram 20 anos, mais de 20 anos de escola, então é uma vida. Eu tava trabalhando com vidas, né? Uma vida que nós passamos aqui dentro. Então foi um processo bastante longo para mim, não foi fácil. Eu fui várias vezes à Secretaria de Educação, resolver essas documentações, e muitas vezes quando chegava lá não era mais daquele jeito, voltava com toda a papelada de novo, refazia tudo de novo, voltava de novo, e idas e vindas com esses papéis. Até que chegou um dia, eu já não estava mais aguentando, muita papelada, gente, não é fácil, é muita coisa mesmo. Até que um dia, graças a Deus, eu consegui colocar tudo em ordem. E assim nós levamos, né, para a Secretaria de Educação, que é a GRE, e a inspetora lá olhou tudo, né, viu que estava tudo organizado, tudo bem direitinho, nas pastas certinhas, e nós demos a entrada no fechamento do colégio. Foi nesse dia que a gente fechou, eu não recordo a data. Se eu lembrar da data, depois eu coloco aqui para vocês qual foi a data do fechamento da nossa empresa. E assim, vida que segue, né? A escola ficou fechada, eu me vi mais uma vez desempregada, sem ter para onde correr. Ainda estava com a pandemia, já estava um pouco mais fraca, né? Já estava diminuindo, mas ainda estávamos no processo de pandemia. Então eu passei um período de novo desempregada, tá? Até que depois de um certo tempo, eu conversando com meu esposo, nós resolvemos, na verdade eu resolvi abrir um cantinho para mim, para que eu pudesse abrir uma sala de aula, não mais escola. Eu não queria mais trabalhar com escola porque é muito cansativo, começar tudo de novo, tudo do zero. Então eu não queria mais reabrir aqui o colégio, então eu dei preferência a procurar um cantinho externo. Saí com meu esposo, né? A gente saiu acho que foi um dia de sábado, não sei, procurando um local que eu pudesse abrir, alugar, né? Para poder abrir uma salinha de aula. E assim nós achamos. Nós andamos os 2 dias até que eu achei um local assim bem estratégico, perto de escolas, tinha várias escolas por perto, padarias, ponto de ônibus. Então para mim facilitou bastante. Por quê? Porque era uma avenida, né? Passava muitos ônibus na frente. Então isso tudo facilitou para mim, foi um ponto muito bom para mim. Porém era um ponto pequenininho, mas para mim supria a minha necessidade, porque eu não tinha aluno, eu estava começando do zero. Então eu abri esse ponto. Na época, como eu não tinha muitas condições, né? Eu estava desempregada, mas eu ainda tinha uma reserva pouquinha, mas tinha. Aluguei esse ponto, na época me custou R$ 650, fora luz, já estava incluso a água do ponto, e pagava luz por fora. Comecei a trabalhar, no começo não tinha nenhum aluno, depois foram chegando, né? Foi chegando um aluno que puxou outro, e assim o ponto foi, graças a Deus, as mães passavam na porta, porque, como eu havia dito, né? Tinha várias escolinhas por perto, então passava muita criança na frente do ponto, né? As mães levando para as escolas, levando e trazendo. Então isso foi muito bom para mim. Facilitou bastante, ao ponto do meu reforço, com um ano, já estava cheio de meninos, cheio mesmo. Eu tinha um horário de manhã, eu
eu dou, né? Na verdade, até hoje tá assim, desse mesmo jeito. Eu dou um expediente de manhã, que é das 8 às 10. À tarde, eu pego das 13 às 15 e das 15 às 17. Então, à tarde, geralmente eu tenho 2 salas de aula. E de manhã só tinha um horário, né? Então, são 2 horas por dia, de segunda a sexta-feira que eu dou aula. Enfim, comecei a dar aula, fiz uma salinha de manhã, 10 alunos, eu coloco sempre 10 alunos, não coloco mais porque senão fica muito ruim para a gente poder administrar, né, as aulas. Mais do que isso não dá, então 10 é o meu limite. E à tarde também eu tinha 2 salinhas, né, 2 horários com 10 alunos cada horário. Então, por dia eu estava trabalhando com 30 alunos. Eu já ia abrir mais outra sala pela manhã para completar os 40 alunos e aí fechar o dia. Mas aí a salinha de aula não estava dando suporte porque era pequenininha. E eu estava de olho em um outro ponto que ficava, acho que umas 4 a 5 lojas depois do meu reforço. Eu fiquei de olho nesse ponto. Eu sempre dizia, meu Deus, se esse ponto desocupar um dia, eu vou fazer de tudo para alugar, né? Dependendo do valor, eu vou alugar esse ponto. Até que não demorou muito tempo, com 1 ano e pouquinho que eu estava lá, esse ponto, ele foi colocado para aluguel. Eu entrei em contato com a proprietária e nós entramos em acordo. Lógico que esse ponto era um ponto muito bom, gente. Eu tinha um salão na frente, mais outra sala menor atrás. Tinha um banheiro bem organizado, assim, onde tinha chuveiro, eu coloquei chuveiro, né? E tinha também um local para fazer uma cozinha, onde eu fiz a minha cozinha. E também tinha um quartinho onde eu fiz um quarto de descanso para mim, porque eu trabalhava o dia todo, fazia meu almoço, às vezes eu fazia almoço, às vezes comprava, ia de acordo com o meu dia, né? Se eu tivesse muito cansada, eu comprava almoço. Se não, eu já preparava almoço para 2 dias, colocava na geladeira, repartia para um dia e outro, colocava na geladeira e nisso ia administrando meus dias assim. Então eu tinha esse quartinho, eu montei para mim, coloquei cama, coloquei ventilador, coloquei televisão e depois do almoço, entre uma aula e outra, né? Eu colocava uma TVzinha para relaxar e ali às vezes eu dava um cochilo, descansava um pouquinho, né? Pós-almoço. E eu tive uma qualidade de vida muito boa nesse cantinho. Até que eu trabalhei nesse local, acho que quase 3 anos. Foram 2 anos e meio, se eu não me engano, foram 3 anos. Eu nem lembro direito, mas eu acho que foram 3 anos. Enfim, durante esse período, o reforço prosperou ainda mais, né? Prosperou ainda mais. Eu tive mais essa qualidade de vida, como eu disse a vocês. Só que o ano passado, eu fiz exames, como eu faço exames periódicos todos os anos. E entre os meus exames eu descobri que eu estou com um cisto dermatoide, se eu não estou enganado, no ovário. E esse cisto ele está aumentando de volume, tanto o meu ovário como o meu útero. E provavelmente eu vou ter que fazer uma esterectomia. Vai ser cirúrgico, com certeza, isso aí eu não tenho dúvidas. E além disso, eu descobri também que eu estou com nódulos na mama. Então os nódulos eu já fiz a biópsia, né? Eu fiz a punção, fiz a biópsia, graças a Deus não é o câncer. Mas assim, eu preciso também tirar, né? Eu preciso tirar para não ficar com isso aí, a gente não deve estar guardando doença. Enfim, eu vou ter que fazer essas 2 cirurgias, tanto a cirurgia da esterectomia como a cirurgia de mama. Eu tentei fazer tudo para fazer agora em janeiro, mas eu não consegui, por falta também assim de recurso do plano, que às vezes você consegue um médico, outro não, e assim vai demorando mais ainda. Mas eu fiz todos os meus exames, está tudo ok, não tenho, nem tenho nenhum tipo de problema com relação à cirurgia. Minhas taxas estão todas boas, eu não tenho anemia, não tô com nada, graças a Deus.
a minha pressão tá boa, minha glicose tá ok, tá tudo controlado. O que está faltando somente é a parte cardíaca para poder fazer esses exames, para pegar um parecer cardiológico que eu não estou conseguindo pelo plano desde dezembro, que eu tento ligar pelo plano e ainda não consegui marcar. Então é a única coisa que está fazendo para a gente fechar todos os resultados dos exames para fazer essa cirurgia. Então, por conta disso, eu tive que fechar o meu reforço. Mais uma vez, eu tive que fechar o reforço. Agora em dezembro eu fechei o reforço no dia 19 de dezembro. Eu iria fechar no dia 20, que seria no sábado. Porém, no dia 19 foi o último dia de aula. Eu já havia trazido muita coisa aqui para casa, aos pouquinhos, né? Eu já estava desocupando o ponto, aos poucos. Então, ficaram poucas coisas só para trazer, somente bancas, birôs, só o que realmente eu estava precisando de necessário lá. Então, quando foi no dia 19 de dezembro, eu fechei o reforço. Eu já tinha comunicado com a proprietária do espaço, ela veio, fez a vistoria no ponto, ficou tudo certinho, tudo organizado, entreguei a chave para ela, já não estava devendo mais nada. Tinha apenas a última conta de luz, que ainda ia ser tirada, né? Ia ser feita a leitura. No dia 26 fez a leitura, eu saí dia 19, então no dia 26 fez a leitura, chegou a conta para ser paga, eu paguei pelo aplicativo e pronto. Passei o comprovante para ela, ficamos quites com isso. Então não fiquei devendo nada, tá? Deixei tudo ok, tudo organizado. Passei dia 20 eu já estava em casa, né? 20 de dezembro eu já estava em casa. Passei esse período de festa, que foi Natal, depois veio o final de ano, e ainda eu não tinha noção como eu ia resolver a questão do meu reforço, né? Eu estava decidida a não abrir, por enquanto, porque eu estava correndo com essa cirurgia, porém não deu para fazer a cirurgia em janeiro, e eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, quando é que vai ser essa cirurgia? Eu vou ficar daqui até Deus sabe quando parada, eu não tenho como. Então foi quando eu conversando com minha mãe, e ela e meu pai, nós resolvemos, meu pai até disse assim, Adriana, você pegue minha filha, um espaço lá na escola, no prédio, né? Esse prédio que eu disse a você lá no começo do ano, que nós compramos o terreno e construímos o prédio e tudo mais. Como o prédio tá sem utilidade, né? Então tinha a parte do pátio onde as crianças brincavam. E esse pátio aqui estava inutilizado, né? A gente não estava utilizando para nada. Então meu pai disse, pega um pedaço desse espaço e faça uma salinha de aula para você, né? Então assim eu fiz, a gente conversou, entramos em consenso e assim eu fiz. Peguei um pedacinho, eu vou botar depois as fotinhas para vocês, como foi que ficou, né, do período de construção. Eu tinha guardado um dinheirinho, esse tempo, né, eu guardei, graças a Deus, deu para guardar uma laminha, não foi muita coisa não, mas porque hoje em dia a construção tá muito caro, qualquer coisa tá muito caro, material de construção tá muito cara, quer dizer, na verdade tudo hoje em dia, né, impostos tá muito alto. Então eu peguei esse pedaço aqui, onde eu estou hoje, e construí em tempo recorde. Isso aqui foi construído em menos de 3 semanas, foram 2 semanas e meia mais ou menos, para levantar a parede e rebocar. Então, eu consegui um pedreiro, o meu primeiro pedreiro não veio, que eu tinha combinado com ele, mas ele não veio, mas vida que segue. Consegui um outro pedreiro, esse pedreiro ele vinha com o irmão dele, que também é pedreiro. Então os dois se revezaram entre pedreiro e ajudante, e graças a Deus ergueram aqui as paredes, eram praticamente 2 paredes e um pedacinho, porque já tinha laje. Essa parede aqui atrás já tinha construído, porque esse aqui era o muro, tá? Já tinha construído, então tinha algumas paredes erguidas. Era só para erguer 2 paredes, que são das laterais aqui e da frente,
um pedacinho e eles conseguiram erguer essas paredes em 2 semanas e meia. Então levantaram as paredes, que foi a alvenaria, e rebocaram. Aí daí a gente já fez um novo pacote, que foi o pacote das cerâmicas, né? Fazer o piso grosso e colocar o revestimento. E depois que ele terminou, veio a parte de pintura, que já foi com o pintor. O pintor veio, ele emassou as paredes e pintou. Porém, a construção ainda ela está inacabada. Eu ainda não terminei essa construção. Tá faltando o teto, tá faltando eu colocar o revestimento do teto, porque o dinheiro acabou. Eu agora tô começando de novo, do zero, né, gente? Vieram alguns alunos do meu outro reforço, não vieram todos, porque aqui é um pouco mais distante de lá, então nem todos conseguiram vir, mas não tem problema, eu estou agora no que é meu, né? Não pago mais aluguel, eu estou relaxada. Também não pago a energia, porque também vem das placas solares que tem na minha casa, então nós fizemos toda a ligação para a minha casa. Então eu nem pago energia e nem pago aluguel. E vieram poucos alunos para cá, tá? E com os poucos que tem, eu tô pagando ainda os débitos que ficaram, né? Algumas coisas eu coloquei no cartão e assim a gente vai, segue-se a vida. Mas graças a Deus no próximo mês eu já termino de pagar tudo. E enfim, vida que segue. Estou aqui nesse novo reforço, graças a Deus, é o meu cantinho. Eu estou muito feliz, muito realizada. Tem pouquinho aluno? Tem, mas é um começo, né? Daqui para lá vai ficando melhor, as pessoas vão conhecendo mais, vai chegando mais alunos e daqui a pouco isso aqui vai estar cheio de novo, como eu sempre recomecei desse jeito. Então, eu sou sempre acostumada, sempre recomeçar assim. Tá bom, gente? Então, isso é mais um relato para vocês de recomeços na vida. É o que eu queria passar para vocês um pouquinho. Que mesmo que a vida seja difícil para alguém, né? Você tenha que levantar e cair várias vezes. Não desanime, porque Deus está contigo, Deus está segurando a tua mão e te erguendo todas as vezes que você precisar. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu sempre tive muita fé em Deus. Eu amo, gente, eu amo o que eu faço. Eu faço por amor. Eu amo a minha profissão. Foi o que eu sempre quis fazer. Eu amo os meus alunos. Eu tenho meus alunos como um pedacinho de mim. Para mim, todos eles é como se fossem filhos, né? Então, eu, além de ser professora, eu tenho um cuidado de mãe. E a gente que é mãe, né, gente? A gente tem aquele cuidado de mãe sempre com as crianças. Então, é assim que eu trabalho na minha sala de aula. Eu sou muito grata a Deus por ter essa profissão. E aqui, o meu espaço aqui, eu tenho tanta paz. Eu sinto Deus aqui comigo, eu sinto a mão de Nossa Senhora também aqui comigo, sempre me guiando, me dando força. Eu sou católica e sigo minha religião. Então, para você que tem a sua religião, seja ela qual for, se é protestante, se é católica, se é ubandista, espírita, não importa, mormon, não importa. Você tendo fé em Deus, tenha certeza que tudo na sua vida você consegue. Porque Deus não fecha uma janela para não abrir uma porta em seguida para a gente, né? Então, foi o que sempre meu Deus fez comigo. Ele me fechou várias janelas, porque tinha uma porta sempre maior para me dar. Então, eu recomecei várias vezes, levantei, me ergui e estou aqui, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer no amanhã, mas o meu hoje, a minha realidade é essa. Então, eu trabalho o meu hoje. O meu amanhã só a Deus pertence. A gente não sabe o que vem no amanhã. Então é isso, é o meu relato, o meu primeiro relato. Quem sabe virão outros relatos para vocês. Esse canal aqui é um canal novo, gente. Eu tô fazendo canal novo. Eu já tive um outro canal anteriormente. Eu já tinha quase 5.000 inscritos. Mas assim, eu desativei o canal, deixei
deixei em off, passei um período sem trabalhar com esse canal, então eu resolvi abrir esse outro para bate-papos, para minha vida cotidiana. Esse canal não vai ser específico só para a área de educação, vai ser um modo geral, vai ser a minha vida, a minha história de vida, a minha casa, meu cotidiano, tá bom? Então vai ser desse jeito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, dê um joinha para me ajudar aqui no canal, compartilha para me ajudar aqui, quem sabe, a crescer nesse novo canal, né? Eu não tenho nenhum inscrito ainda, mas futuramente, quem sabe, o canal vai estar bombando aí, me dando uma forcinha também para a gente continuar. Então, ó, dá um joinha aqui para ajudar a colega, hypa o vídeo, compartilha, comenta também aqui para mim, que os comentários de vocês sempre são muito importantes para a gente, porque dá aquele incentivo para a gente trabalhar mais e mais, fazer conteúdos novos para vocês e trazer coisas novas aqui para o canal. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Foi um primeiro vídeo assim bem simples, mas foi feito com muito carinho, com muito amor para vocês saberem um pouquinho da minha vida. Ficou um vídeo longo também, eu achei longo, mas é uma história, né, gente? Então, uma história resumida em poucos minutos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Forte abraço e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.